Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste 20º domingo do tempo comum, nós escutaremos os seguintes trechos da Palavra de Deus. Jeremias, capítulo 38, versículo 4 a 6, versículo 8 a 10, Salmo 40, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 4, Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Dentro da dinâmica do mês vocacional, hoje nós celebramos o Dia dos Pais. E ao celebrar o Dia dos Pais, nós recordamos a vocação a ser família, né? A ser família. Quando a tradição cristã imagina o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, se pensa que essa imagem e semelhança de Deus, do ponto de vista da fé cristã, é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de uma realidade de comunhão de vida, né? Pois Deus para nós é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ser família, a vocação ao matrimônio, ao gerar a vida, educar e conviver com os filhos, isso é uma sombra daquilo que é a comunhão perfeita, que é a Santíssima Trindade, que é o próprio Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade que está numa profunda crise, pois a crise se instaura na medida em que o indivíduo se sobressai sobre o comunitário e na medida em que o indivíduo se torna absoluto, se quebram os laços que formam a família, que formam a comunidade. É uma das grandes razões das crises que nós vivemos no mundo atual. Por isso, querido irmão, querida irmã, devemos rezar com muito amor e carinho pelas famílias, para que elas possam, na sua convivência essa que nem sempre é fácil, como sempre nos lembra o Santo Padre Papa Francisco, mas que as famílias possam, no desafio de conviver, fazer a experiência bonita da comunhão de Deus, né? Ou seja, experimentar Deus na comunhão familiar, na comunhão familiar. E rezar por todos aqueles jovens que se preparam para abraçar a vocação de ser família, para que possam verdadeiramente estar imbuídos dessa graça, imbuídos deste Espírito, desejosos verdadeiramente de se tornarem família, sinal desta comunhão bonita de Deus, dessa comunhão eterna, do amor de Deus. Hoje, a palavra de Deus, nesse 20º domingo do tempo comum, traz, na primeira leitura e no Evangelho, o tema da consequência da profecia, né? O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, denuncia os pecados do povo e consola o povo em meio ao seu sofrimento. Essa que é a grande característica do profeta. Na primeira leitura, nós vemos justamente o profeta Jeremias sendo perseguido, sendo jogado na cisterna para morrer de fome, pois ele estava anunciando palavras duras contra a corte de Judá. Ou seja, do ponto de vista histórico, Jeremias profetiza no século 6 a.C., por volta de 580 e alguma coisa, às vésperas da destruição de Jerusalém, né? Na opinião de Jeremias, a corte de Judá devia baixar a cabeça para a Babilônia, pagar os impostos e aí sobreviveria, mas a corte de Judá não quis fazer isso. Ela preferiu aliar-se ao Egito para enfrentar a Babilônia e deu no que deu. Veio a destruição de Jerusalém, destruição do templo e tudo mais, e o exílio para a Babilônia. A palavra de Jeremias era tão dura, ele denunciava a tamanha infidelidade da corte do povo a Deus, que pegaram ele e jogaram na cisterna. Então, para você ver que o profeta, ele é perseguido, ele não é compreendido, porque ele tem uma palavra muito dura, firme, que vai estimular as pessoas a mudar de vida. E como ninguém gosta de ser corrigido, então dá no que dá. A mesma coisa acontece com Jesus no Evangelho. Esse Jesus que aparece no Evangelho de hoje é um Jesus muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque nós sempre anunciamos, pregamos, ouvimos dizer de um Jesus paz, amor, etc. Mas aqui não. Em Lucas capítulo 12, Jesus deixa bem claro que ele quis deixar, ele não veio para trazer a paz, mas veio para trazer a divisão. O que é isso? E ele prefere, e que gostaria que o fogo já estivesse pegando na terra. Que fogo? Ora,
Jesus, ele deixa bem claro, ou estamos com ele ou estamos contra ele. Ou abraçamos a mesma causa que ele abraçou, a saber, o reino de Deus, a justiça de Deus instaurada no mundo, ou então estamos contra ele. Podemos ser até pessoas muito religiosas, pessoas muito devotas, rezar a Jesus, louvar a Jesus, adorar a Jesus. Mas se nós não trabalhamos de forma concreta para que a justiça de Deus se instaure no mundo, trazendo vida e paz para todas as pessoas, no fundo, nós estamos optando contra Jesus. Então, pasmem, há muitas experiências religiosas que, ao invés, mesmo de se dizendo cristãs, ao invés de estarem a favor de Jesus, fazendo aquilo que Jesus gostaria, estão indo contra Jesus. E esta opção por Jesus, ela é tão radical que provoca divisão até no seio da família, né? Conforme se diz, né? Numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas, contra 2, etc, etc. Ora, nós sabemos que isso, do ponto de vista histórico, de fato aconteceu no momento da redação dos evangelhos, pois era proibido ser cristão. Ser cristão significava você ser expulso da sinagoga. Então, às vezes, numa casa, as pessoas se dividiam. Haviam pessoas cristãs, haviam pessoas seguidores do judaísmo, que denunciavam na sinagoga aqueles que eram cristãos, e isso provocava cisões e divisões da família. Então, para você perceber que Jesus aqui verdadeiramente é radical, ou nós optamos por ele, ou nós não optamos por ele. Do ponto de vista prático, pastoral, né? Quantas vezes a gente lá dentro da nossa casa, a gente convive com situações anticristãs, sendo que a gente se diz cristão, se diz batizado. Então a gente, com todo carinho, com todo jeitinho, claro, com todo amor, a gente deve tentar corrigir essas situações que acontecem na nossa convivência. Por quê? Porque a nossa opção é por Cristo. Cristo é o centro de nossa vida, né? Nós não devemos, de forma alguma, querer corrigir as pessoas lá na nossa casa, simplesmente por um motivo religioso, né? Passou-se aquele tempo de falar assim, não, você tem que mudar esse comportamento, que senão você vai para o inferno. As pessoas não acreditam mais nisso. Então a gente tem que achar um outro argumento, um argumento existencial, que toque o coração da pessoa, que faça sentido na cabeça da pessoa, para que a pessoa possa mudar aquele comportamento que vai levá-la à morte, aquele comportamento que não é saudável na vida da pessoa, né? Então eu sei que é um grande desafio, mas é um desafio necessário de ser encarado. Por quê? Porque ou estamos com Jesus ou estamos contra Jesus. Ou abraçamos a causa de Jesus, que é o reino de Deus, a justiça de Deus instaurada no mundo, ou então estamos contra Jesus, trabalhando contra ele, né? E, por fim, na segunda leitura, nós temos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 4, lembrando que agora, depois que no capítulo 11 o autor fez uma longa meditação sobre o tema da fé, apresentando inúmeros exemplos do povo de Deus, de pessoas que viveram a sua fé. Não alcançaram, não viram com esses olhos carnais a promessa ser realizada, mas caminharam na direção desta promessa. E isso é caminhar em fé. Fé é enxergar aquilo que não se vê. Certo? E aí, ao terminar esta longa meditação acerca do dom da fé, então agora ele começa, que rodeado por tão grandes testemunhas, que aqui no caso são todos os heróis da fé que ele apresentou no capítulo 11, então agora o autor convida a deixar de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve e empenhar-se com perseverança no combate que nos é proposto, mantendo os olhos fixos em Jesus, que nos completa a obra da fé. Por que ele está escrevendo isso? Porque provavelmente a comunidade a qual está sendo destinado esse texto está sofrendo também tamanha perseguição. Por quê? Porque, veja, ele mesmo vai afirmar, olha, vós não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Né? Ou seja, vós ainda não derramastes o sangue, vós ainda não fostes martirizados. Né? Então, o autor está convidando aqui, como nós sabemos pela fé, que o que nos aguarda é o reino definitivo, né? Nós devemos trabalhar, nos empenhar para que o reino de Deus se instaure no mundo? Sim, claro. Mas sabemos que existe o reino definitivo, que é a vida eterna. Então, com os olhos fixos lá, devemos trabalhar para que aqui se assemelhe quanto mais ao lá, né? Com o céu. Essa ideia não é nova, essa ideia já está na obra de Santo Agostinho chamada Cidade de Deus, onde ele imagina a cidade de Deus, toda bela e bonita, sendo um modelo e exemplo para a construção das relações sociais e econômicas aqui embaixo. Né? Um livro Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então, sabendo que
Nós temos o céu que nos aguarda. Com os olhos fixos no céu, devemos trabalhar de modo cristão no mundo para transformar o mundo num mundo sonhado por Deus, reino de Deus. Reino de Deus. Então, que a gente possa se empenhar nisso. Mesmo que a gente passe toda a vida não enxergando o reino de Deus se concretizar na história humana, mas que esse reino de Deus nunca fuja dos nossos olhos e possa ser a expectativa, a utopia à qual nós estamos dedicando a nossa vida, pois esse era o grande sonho de Jesus para a humanidade. Para isso, querido irmão, querida irmã, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde e nos conceda um santo domingo. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, que nos dá esse espaço para pregar a palavra de Deus, a você, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização, e a você, querido radio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Se você quiser rezar nesse mês vocacional a sua vida enquanto vocação, dom de Deus, os diversos chamados que Deus nos faz para servi-lo e ajudá-lo a construir o reino de Deus, adquira o nosso e-book, nosso roteiro de oração, exercícios espirituais vocacionais. O link estará aqui embaixo ou então nos destaques. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.